Quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? São seres celestiais ou seres humanos? Nesse vídeo nós vamos trazer a resposta para mais uma dessa pergunta a respeito do livro do Apocalipse, tá certo? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 16 diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo de número 20: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A pergunta é: quem são esses anjos das 7 igrejas? São seres celestiais ou são seres humanos? Nesse vídeo nós traremos a resposta para essa pergunta referente ao livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 e o versículo de número 20. Mas antes eu quero pedir aqui o seu carinho em deixar o seu like, em compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no meu canal Estação Cristã. Pelo menos 2 vídeos por semana nós postaremos aqui nesse canal, falando sobre perguntas e respostas ou algum outro assunto bíblico, tá? O objetivo desse canal é falar de assuntos bíblicos, tá certo? E nesse vídeo nós vamos trazer resposta para essa pergunta. Então, no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, vai ser muito comum a gente encontrar a seguinte passagem: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Esmirna, escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve ao anjo da igreja de Tiatira, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, por pelo menos 7 vezes, nós encontramos em 2 capítulos do Apocalipse essa expressão: escreve ao anjo de determinada igreja. Agora, quem é esse anjo que Jesus manda João escrever uma carta que ele iria falar, que ele iria ditar? Será que são anjos de verdade, seres celestiais? Ou será que são seres humanos? A gente vai aprender a respeito desta pergunta nesse vídeo. Bom, pelo menos 2 visões cabem aqui na interpretação dessa pergunta, tá certo? A primeira visão que alguns defendem é que esses anjos são realmente seres celestiais, seres angelicais. E a outra visão, tá, é que defende que esses anjos são seres humanos, mensageiros, que estavam ali na liderança de cada uma dessas 7 igrejas, tá certo? Aqueles que defendem que são anjos de verdade, eles defendem que não são anjos caídos, tá certo? E sim anjos celestiais, anjos de Deus, tá certo? E quando a gente olha para os defensores dessa teoria, né, que defendem que são anjos de verdade, eles defendem baseado no significado, né, da palavra grega que significa ângelos, certo? E essa palavra, ela aparece por várias passagens no livro do Apocalipse, até porque os anjos no livro do Apocalipse têm um papel importantíssimo, tá certo? Se você olhar a partir do capítulo 6 ali em diante do Apocalipse, vai aparecer constantemente anjos de Deus, abrindo ou melhor, a cada selo que Cristo abre, tá? João vê um juízo, depois João vê as 7 trombetas que são tocadas por anjos, João vê um anjo pregando o evangelho eterno, João vê anjo proferindo juízo contra a Babilônia, contra a besta, contra a mulher. João vê anjo para tudo quanto é lado do livro do Apocalipse a partir do capítulo 6. Então alguns defendem que pela palavra anjo ter forte ênfase no livro do Apocalipse, esses anjos aqui do capítulo 2 e capítulo 3 seriam também anjos de verdade, seres celestiais, tá certo? E essa palavrinha ângelos, né, do grego,
ela vai aparecer 175 vezes no Novo Testamento e 67 vezes no Apocalipse, tá? E alguns defensores dessa teoria também, que defendem que anjos aqui são seres celestiais, eles se baseiam também em algumas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, Jó capítulo 38 e o versículo de número 7, que diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então a palavra estrela aqui no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, se refere a anjos. Então, alguns entendem que essa palavrinha estrela se refere a anjos literais, anjos, seres celestiais, tá? Isaías 14, 12 também vai usar, tá certo? A palavrinha estrela para se referir a anjo de verdade. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, estrela aqui está se referindo ao anjo caído, né? Ao anjo, a queda do anjo caído, que nós conhecemos como Lúcifer, né? Na tradição, né? Lúcifer não é uma palavrinha que está na Bíblia, mas nós entendemos que esse versículo se aplica à queda de Satanás, que era um querubim ungido, né? Fazia parte da classe angelical do céu. Tá? Então a palavrinha estrela é usada para se referir a anjos no Antigo Testamento, tá certo? No Antigo Testamento. Porém, a gente vai encontrar alguns probleminhas em defender que anjos no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse se refira a anjos literais, né, seres celestiais. O primeiro probleminha é a própria sequência da entrega do livro do Apocalipse, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o livro do Apocalipse foi dado para João através de um anjo, e João deveria entregar para os servos de Deus esta revelação, tá certo? E a própria escrita, né, dos capítulos 2, quando Jesus diz para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, por exemplo, né? Jesus está dizendo para João escrever para alguém que estaria lá, e esse alguém, ao receber essa revelação, teria que dividir com o restante da congregação, com o restante dos irmãos, tá certo? Então veja que essa palavrinha ângelos também, ela é traduzida como mensageiro. Por exemplo, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 10, tá? Diz assim, ó: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E depois você lê o versículo 11 e 12, você vai entender que Jesus estava falando do João Batista, tá? E ele aqui ele recebe um nome de anjo, né? Porque ele foi o mensageiro que veio preparar o caminho para Cristo. Então a palavra anjo também é traduzida como mensageiro, né? E pode se referir tanto a ser angelical, a anjo de verdade, como a mensageiro humano, tá certo? Em Lucas também, no capítulo de número 9 e o versículo 52, a gente vai ver mais um exemplo disso. Lucas 9 e o verso 52 diz assim: e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Veja, mensageiros aqui é a tradução da palavra ângelos, tá certo? Então a gente vai ver que quando a gente observa o teor, né, da mensagem das cartas do Apocalipse, a gente vai entender que o descontentamento que Cristo mostra com a igreja, por exemplo, de Éfeso, né, que era a igreja que havia deixado o primeiro amor, dá a entender que esse anjo da igreja de Éfeso também estava incluído nessa perda, né, da essência do primeiro amor.
Então a gente vai ver que dá a impressão que os anjos aqui do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse se referem a mensageiros humanos, até porque eles iriam receber essa revelação, dividir com a congregação, com os irmãos, né? E várias vezes nas mensagens das 7 igrejas, Jesus diz, olha, lembra-te e arrepende-te, né? Se arrependa. Então Jesus constantemente está chamando tanto o anjo dessa igreja quanto a igreja ao arrependimento. E se a gente levar em consideração que anjos aqui se trata de seres celestiais, ora, seres celestiais que não caíram, eles não caem mais. Eles não têm capacidade de arrependimento, tá certo? Então a gente encontra esses probleminhas, tá certo? Então veja que observando esse contexto, tá? Observando esse contexto, parece, e é mais correto entender, que anjos aqui, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3 do livro do Apocalipse, os anjos das igrejas são mensageiros humanos, porque o teor dessas mensagens chamam eles ao arrependimento, pedem para que eles se retornem novamente para a presença de Deus, tá? A própria sequência da entrega do livro do Apocalipse, tá? É respeitada quando a gente entende que se trata de mensageiros humanos, porque a revelação do Apocalipse foi dada de Deus para Jesus, tá? De Jesus para João e de João para a igreja, tá? E de João para a igreja. Então, é mais correto entendermos que anjos aqui, capítulo 2 e capítulo 3, se trata de seres humanos, mensageiros humanos, tá certo? Então é melhor nós vermos esses anjos aqui como mensageiros humanos, provavelmente os líderes, né, das igrejas, né, de cada igreja do Apocalipse, tá certo? E esses líderes aqui dessas igrejas iriam receber de João a cópia dessa revelação e eles iriam ler, né, para a congregação, para os irmãos e fazer conhecido. Então, respondendo essa pergunta, quem são os anjos das 7 igrejas? Eles são seres celestiais ou seres humanos? Eu creio que são seres humanos, mensageiros humanos, líderes das igrejas da Ásia, tá? Que receberiam a mensagem de João e entregariam para a igreja, tá certo? Aqui não se trata de anjos literais, tá? Se a gente pegar a palavrinha estrela, o versículo estrela isolado aqui do Apocalipse, tá? E não olhar para um contexto todo, a gente vai facilmente entender que estrela aqui se refere a anjos literais, porque lá no livro de Jó e no livro de Isaías, estrela está se referindo a anjo. Mas a gente vai ter que examinar um contexto, tá certo? Tem que examinar o contexto. Examinando o contexto, a gente acha a interpretação correta, tá? Para determinada passagem. E aqui no caso, a correta interpretação é que esses anjos são seres humanos, mensageiros humanos com uma mensagem divina, tá certo? Deus abençoe sua vida, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal Estação Cristã, curtir, comentar e ficar por dentro aí dessas perguntas e respostas sobre o livro do Apocalipse. Deus abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.